Olá a todos, eu sou o Marcos Monaes, sejam muito bem-vindos. E aqui nesse espaço nós falamos de desenvolvimento humano e de negócio. E hoje, especificamente, vamos falar sobre os três porquinhos. Vamos lá? Bom, vocês devem estar se perguntando, afinal, o que tem a ver os três porquinhos com a proposta desse espaço, né? A proposta desse vídeo. E eu tenho para te dizer que tudo. Os Três Porquinhos é uma fábula. Fábulas são tipos de narrativa, são formatos, né? De tipos de narrativa que a gente usa para transmitir certos conhecimentos através de histórias. Hoje é muito famoso o storytelling, né? A gente resume tudo em storytelling, mas a verdade é que é um tipo de conto, né? É um tipo de narrativa, assim como os romances, as novelas. Nós temos os contos e a fábula. No caso dos Três Porquinhos específico, é um conto em formato de fábula, né? O que é uma fábula? A fábula, elas são histórias narrativas em que você tem um enredo principal apenas, e em geral, né, de uma forma geral, e ela é representada por animais com características humanas, né? São animais antropomórficos. No caso dos Três Porquinhos, eles e o lobo, né, eles têm atitudes humanas, eles conversam, eles andam sobre duas patas, eles constroem, eles brincam. Isso é considerado uma fábula, né? E por que é um conto e não um romance? Porque ele só tem um núcleo de ação dos personagens. Mas por que eu tô falando isso? As fábulas, os contos e a maioria das histórias que a humanidade produziu, elas têm por fundo uma ideia central, uma mensagem principal para ser passada. E é justamente isso hoje que eu quero debater com vocês. Né? Os Três Porquinhos, eles são uma fábula datada do século XVIII, uma fábula de origem inglesa, mas não se sabe ao certo a origem exata. Né? O último documento que se tem dele datado é do século XVIII, mas pode ser que ele seja mais antigo. E afinal, o que é de tão legal, de tão importante na história dos Três Porquinhos? Que a princípio vocês devem estar se pensando, olha, mas é uma história infantil, né? A história infantil que vem um lobo mau e os porquinhos lá é para casa de tijolo e só, enfim. Né? Mas eu quero lembrá-los que no século XVIII as histórias não eram escritas para as crianças. Né? Muito recentemente na história da humanidade que a gente começou a ter esse tipo de cuidado, esse tipo de zelo com as crianças. Mas ela é extremamente importante também para a vida da infância. A fábula dos Três Porquinhos, ela tem uma moral e um ensinamento muito grande por trás, e é o que eu quero debater com vocês hoje. Lembrando que vou lançar um desafio aqui. Existe a história do quarto porquinho. E é uma história que pouca gente conhece. Se esse vídeo atingir 1000 visualizações, na verdade, quando esse vídeo atingir 1000 visualizações, eu vou trazer para vocês a história do quarto porquinho. Então, se você quer assistir esse vídeo rápido, ajude compartilhando esse vídeo e com seus amigos. Se cada um que assistir esse vídeo compartilhar com mais um, a gente bate esses 1000 facinho, joia? E uma vez batendo esse 1000, a gente vai trazer a história do quarto porquinho. Então, acompanhe todos os vídeos que você vai ser agraciado com a surpresa da história do quarto porquinho. Mas vamos lá, focar na história dos Três Porquinhos. Qual que é a história dos Três Porquinhos? Resumidamente, existiam três porquinhos que eram irmãos e eles decidem ir morar só. Né? Algumas versões contam que a mãe deles eles chegaram a um determinado nível de madureza da vida, que a mãe deles falou, olha, tá na hora de vocês viverem sozinhos, vocês terem a casa de vocês e etc. E outras versões eles saíram, eles decidiram por conta própria viverem sozinhos e eles vão para a floresta. E eles amam brincar, são três irmãos, né? E eles amam brincar, eles adoram brincar. Só que eles ficam sabendo que na redondeza existe um lobo mau. Então eles querem se proteger do lobo mau, para obviamente não serem comidos pelo lobo, né? E eles decidem então construir suas próprias casas para então se proteger do lobo, né? Da ameaça que era o lobo. Esses três porquinhos, eles amavam brincar e os dois mais novos, por serem mais novos, eles tinham menos madureza, né? Eles eram menos maduros. Eles gostam muito mais de brincar do que de fazer tarefas, do que cumprir suas obrigações. Então, o mais novo de todos decide fazer rapidinho uma casa de palha, bem rápido, para poder aproveitar o tempo dele brincando. O segundo porquinho pensa, já um pouco mais maduro, um pouco mais velho, ele imagina o seguinte, não, eu preciso construir uma casa melhor do que uma casa de palha. Né? Uma casa de palha é muito frágil, vou construir uma de madeira, porque aí eu consigo tempo para brincar, eu consigo construir uma casa mais ou menos, e consigo, ao mesmo tempo, me sobra bastante tempo para eu poder brincar. E o terceiro porquinho, mais velho, ele entende a importância de ser precavido, de ser previdente, e ele então decide construir uma casa de tijolo. Eis então que, de fato, chega o lobo mau e buscando
por comida, buscando pelos 3 porquinhos, ele vê que um dos porquinhos se escondeu na casa de palha. E então ele sopra a casa de palha cai, e o primeiro porquinho corre e foge para a casa do segundo porquinho, que é a casa de madeira. Ali eles acham que eles estão seguros, o lobo mau sopra a casa mais uma vez, a casa de madeira cai, e eles correm para a casa de pedra do terceiro porquinho. Lá o lobo, ele tenta soprar e não consegue derrubar a casa. Quando chega a noite, ele vê a fumaça saindo pela chaminé, então ele decide entrar pela chaminé para pegar os 3 porquinhos. Quando o mais velho já tinha preparado um caldeirão com água fervendo, ali no fogo da chaminé, ele cai ali, se queima, o lobo cai, se queima e foge e nunca mais volta. Essa é a história, resumidamente, dos 3 porquinhos. E afinal, o que tem de interessante nessa história, né? Qual que é a moral? A moral, então, eu preciso parar de brincar e fazer minhas obrigações? Basicamente, sim. Essa é a primeira camada da história que a gente usa para poder ensinar nossas crianças a importância das obrigações, a importância de cumprir bem as suas obrigações e de fazer isso até mesmo abrindo mão de brincar. A gente entende que brincar é importante, mas existem certas coisas que a gente precisa fazer antes da nossa diversão. E uma camada mais profunda, a gente vai entender isso analisado do nosso ponto de vista. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa importante, uma obrigação, para procrastinar, para poder curtir uma folga, para fazer algo que nos dá um prazer mais rápido, percebe? Então, na segunda camada, eu quero convidar vocês a refletir sobre a vida de vocês e entender que existem algumas coisas que a gente vai abrir mão do prazer futuro pelo prazer imediato. E, normalmente, isso é uma má aposta. Em geral, o prazer imediato ele vai nos trazer menos benefícios do que o prazer futuro. Isso a gente pode estar falando de, por exemplo, investir dinheiro, investir em ações, investir no mercado financeiro. Investimento, né? Às vezes você tem um dinheirinho ali guardado e você pensa assim, cara, dá pra eu comprar uma roupa mais nova, dá pra eu comprar um celular mais novo, dá pra eu ir pra uma festa, ir pra um show. Mas se você também parar pra pensar, você pode abrir mão do prazer imediato em função do prazer futuro. Investir esse dinheiro. E esse dinheiro, obviamente, se bem investido, no longo prazo, ele vai trazer um retorno muito maior. Ele vai trazer um prazer de longo prazo maior do que o prazer imediato. E isso é com os estudos, isso é com uma série de investimentos que a gente pode fazer na nossa própria vida. Muitas vezes a gente abre mão de ter uma vida mais saudável, por exemplo, para poder comer porcarias e comidas mais gostosas e mais gordurentas. Percebem? Que a gente está abrindo mão do prazer futuro para o prazer imediato. É basicamente a história dos 3 porquinhos. Uma segunda análise que eu quero convidar vocês é para vocês identificarem em você e nos outros que te rodeiam os 3 porquinhos. Quem que é o mais previdente? Quem que é aquele que se prepara melhor, que se dedica melhor? E quem que é aquele que faz as coisas correndo, faz as coisas rápido para se ver livre daquela obrigação? Sabem isso? Quantas pessoas vocês conhecem que na escola estudavam o mínimo necessário para passar com 60, entendem? Quando a situação apertava, quando elas precisavam repetir uma matéria ou ficavam ali perto do especial, né, da matéria especial ou da recuperação, corria e colava no mais estudioso, né, grudava no mais estudioso para poder aprender. É o mesmo movimento que os porquinhos menos previdentes fazem com o porquinho que constrói a casa de tijolos. Percebem isso? Quantas vezes nós fizemos ali o mínimo necessário para poder fazer alguma coisa e aproveitar o tempo ou aproveitar os outros prazeres? E percebe o quanto isso traz possível de trazer algumas desvantagens para a nossa vida? Então, queria também trazer essa análise para a gente refletir nesse ponto. Identifiquem no seu trabalho, por exemplo, aquelas pessoas que passam um dia fofocando, brincando, zoando, e na hora do vamos ver, na hora da entrega, na hora de gerar resultado, eles colam em você, grudam naquela pessoa que traz resultado, e muitas vezes vampirizam o resultado daquela pessoa, né? Que é os famosos escora, ou os escorrega, né? Que ficam escorregando as obrigações, as atividades. Percebem isso? Percebe quanto isso pode gerar vantagens e desvantagens na sua vida? E como você se posicionando pode mudar esse cenário? Dependendo da posição que você assume, da abordagem que você assume, isso muda. Uma terceira análise que eu quero trazer para vocês é sobre fazer o que está ao seu alcance. Não estava no controle dos porquinhos a eliminação do lobo. Não estava no controle dos porquinhos que o lobo não os caçasse. Isso estava além do alcance deles. Isso era algo que eles não poderiam dominar. Porém, aquele porquinho que fez o máximo que estava ao seu alcance teve um sucesso maior. Percebem isso? Percebem como que muitas vezes na nossa vida a gente deixa de fazer o que está ao nosso alcance porque existe uma ameaça que está fora do nosso alcance, existe um problema que muitas vezes a gente não consegue eliminar ele diretamente e a gente deixa de fazer, ou às vezes faz o mínimo necessário referente àquele problema. Agora pensa, analise na sua vida. Quantas vezes, mesmo existindo fatores que estavam além do seu alcance, além da sua capacidade de intervir, se você tivesse dado o seu máximo, qual o resultado que você teria tido dessa situação? O caso do porquinho mais previdente, do porquinho mais velho, ele não estava no alcance dele conseguir
fazer com que o lobo parasse de caçar, fazer com que o lobo mudasse o alvo. Isso não estava no alcance dele. Mas estava no alcance dele se preparar a um ponto tal de que a crise, o problema, a situação, a mudança, não o iria afetar ou iria o afetar muito pouco. Percebem isso? Vamos falar da nossa vida financeira, por exemplo. Quantos de vocês têm uma reserva de emergência? Percebem que a crise pode vir? E se você se precaveu antes, essa crise vai vir, mas você vai ter ali uma reserva de emergência, ou seja, uma casa construída de tijolos, vai conseguir te proteger da crise. Agora, se lá atrás você gastou o seu dinheiro buscando só prazer imediato, na hora que a crise vem, o que acontece? O lobo mau vai fazer o seu jantar. Percebem isso? E isso é com tudo na vida. Eu estou dando um exemplo aqui apenas do investimento, da reserva de emergência, por exemplo, mas isso é com tudo na sua vida. Isso é com os seus estudos, isso é com a sua dedicação, isso é com os seus relacionamentos, isso é com você e você mesmo. E em última análise, eu quero convidar vocês a refletir sobre as casas. Qual casa foi mais resistente à crise, à interferência externa, aos problemas? Obviamente, a casa construída com concreto. E a pergunta é: como está o relacionamento de vocês? Os relacionamentos de vocês? Com as pessoas que vocês amam, com seus amigos, com seus pares, com seus pais, seus filhos, seus avós, seus parentes, etc. O relacionamento que mais resiste a crises é o relacionamento melhor construído. Quanto melhor construídos são tudo aquilo que te envolve, melhor vai resistir às crises e aos problemas. Melhor sucesso você vai ter nas tempestades da vida. Agora, todo relacionamento ele é uma construção. Você todo dia tem que estar construindo. Todo dia tem que estar ali com tijolo, com reforço, com ferragem, com concreto. Percebem isso? Isso vai tornar a sua vida mais sólida, assim como a casa do porquinho. Tudo é construção. Todo relacionamento é construído. Então pergunta, como está a resiliência dos relacionamentos? Como está a sua resiliência com você mesmo? O seu relacionamento com você mesmo? Você tem se construído uma pessoa melhor? Seja fisicamente, seja intelectualmente, seja socialmente, é necessário que você também se construa. Quanto melhor você se construir, mais resistente você vai ser para todas as crises, para todos os problemas aqui representados no lobo mau. Então é esse convite e essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal e compartilhem o vídeo. Lembrando que quando esse vídeo bater 1000 visualizações, eu vou trazer a história do quarto porquinho. Até breve.